né? E o tempo do relator e do revisor para fazer a nossa... Eu acho que a senhora acabou de sair na filmagem, mas não tem problema, a senhora não vai me cobrar direitos autorais, evidentemente, né? Por favor, eu expliquei que a gente ia filmar e aqui ao vivo e a cores. Bom, então, os debates, haverá votação após os debates, né? Encerrado a réplica e a tréplica, haverá votação para a aprovação do acórdão. E o acórdão, o objetivo dele vai ser justamente uma decisão unânime, né? Para uniformizar isso aqui, tentar uniformizar. Efeitos. Doutrinariamente não se atribui efeito suspensivo aos embargos infringentes. Assim como nós vimos no recurso extraordinário e no recurso especial, não há efeito suspensivo. O objetivo dos embargos é só devolver a matéria para uniformizar o entendimento, notadamente na parte da matéria em que não há divergência. Então, naquilo que não há divergência, não tem por que eu dar um efeito suspensivo. Tá? O que a gente vai atuar aqui é na parte que há divergência. Muito bem. Então, não é efeito suspensivo. Entretanto, a jurisprudência reconhece o efeito suspensivo dos embargos, visto que há exigência legal de recolhimento das custas, né? Se verifica nos casos de apelação e recurso ordinário. Mas preste atenção, a questão é, professor Franklin, e se não tiver o efeito suspensivo, o que eu faço? Bom, nós já vimos em outras aulas que você pode se utilizar do mandado de segurança para dar o efeito suspensivo, né? Se eu tenho um dano irreparável de difícil reparação, eu até posso me utilizar de uma cautelar inominada para dar um efeito suspensivo. Mas geralmente ele usa o mandado de segurança para essas situações. Então, características. Bom, em relação às características, eu poderia dizer que os embargos infringentes e de nulidade são recursos na área criminal exclusivos da defesa, só podendo ser interposto, portanto, a decisão contra o requerido. Então, na área criminal, um recurso exclusivo da defesa é o que nós vimos no mensalão, né? Foram os advogados de defesa que entraram com recurso. Só para ilustrar, é a mesma coisa da nossa revisão criminal. A revisão criminal, que é uma rescisória do processo criminal, seria a mesma que nós vemos no processo civil, que é rescisória. A revisão criminal se presta como rescisória do processo criminal, embora eu tenha rescisória no processo civil. O objetivo dela é favorecer sempre o réu, e ela é um recurso exclusivo do réu. Não existe, gente, revisão criminal pró-acusação, é pró sempre defesa. Então a mesma coisa eu explico em relação aqui aos embargos infringentes, que é um recurso exclusivo da defesa, né? Permite juízo de retratação e atenção. Os dois ministros ou dois desembargadores aqui que foram contra o voto dos demais, eles podem se retratar desse voto? Podem. Eu nem faço tudo isso aqui se eles se retratarem, tá? Se eles se retratarem, não, pensando melhor, eu quero me retratar do meu voto. Ele vai se retratar. Então, há a possibilidade do juízo de retratação, vez que os embargos são interpostos perante o órgão que prolatou a decisão impugnada. Então, mais uma diferenciação em relação aos embargos infringentes em relação ao recurso especial e o recurso extraordinário. Porque aqui, gente, o órgão que vai analisar é o órgão onde foi proferido o acordo não unânime. Tá? Então, eu vou impugnar através de embargo infringente, dando entrada no próprio órgão que proferiu aquela decisão não unânime, né? Haverá, né, a vedação da reformatio impejus. O que é, professor, a reformatio impejus?
E eu chamo muito a atenção, gente, porque reformar-se em pégios é pergunta de prova. De prova. Prova da OAB, prova de concurso, né? Então preste atenção. Se eu tinha uma decisão que condenava o réu a 6 anos de reclusão, ao entrar com embargo infringente, ele não pode pular para 8 anos de reclusão, porque aí eu vou ter uma reforma para pior. Se eu tinha um processo em que ele foi condenado, no processo civil, a uma indenização de 6 milhões, eu entrando com embargos infringentes, essa indenização não pode pular para 8 milhões, porque eu estaria reformando para pior. Então, o que é o princípio do non reformatio in pejus? Se o impetrante ingressa com embargos infringentes e de nulidade, tá? Nós vamos ter a proibição do órgão julgador dar uma decisão pior do que ele já havia dado em desfavor do réu no processo penal e em desfavor do requerido no processo civil. Tá bom? Então, é isso. É isso que nós tínhamos para falar dos embargos infringentes. Eu pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?